A cruz do amado Salvador me libertou e libertou a sua vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Somos livres, verdadeiramente livres. Eu sei que muitos servos do Senhor, nesse período de crise, muitos tombaram no campo de batalha. Porém, estão com o Senhor, totalmente livres. Estão na presença gloriosa do Senhor, nosso Deus. Eu quero ler no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 7, a partir do verso 14 até o verso 17. Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo doutor Lucas, capítulo 7, a partir do verso 14. Evangelho de Lucas 7, a partir do verso de número 14. Ou melhor, eu quero iniciar lendo o verso de número 11. De número 11 até o verso 17. A fim de que a história seja completa. O texto fala sobre a ressurreição do filho da viúva de Naim. Está escrito: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Uma multidão acompanhava Jesus e outra multidão estava acompanhando aquele enterro. Vendo-a, o Senhor, verso 13, se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a circunvizinhança. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra ao meu coração e ao seu coração. Oremos. Amado Deus, lemos mais uma porção das Sagradas Escrituras. E agora vamos ministrá-la segundo a tua vontade. Vamos ministrar o que lemos segundo a iluminação do Santo Espírito de Deus. Abre, Senhor, o nosso entendimento. Abre o nosso coração, a fim de que a tua palavra console a nossa vida, a fim de que a tua palavra console todo o teu povo. A palavra do Senhor, no momento como este, é consolo para a nossa vida,
é bálsamo para o nosso coração. A palavra suaviza a nossa dor. A palavra nos traz tanta esperança. A palavra nos proporciona momentos de íntima comunhão com o Senhor nosso Deus. Portanto, ó Deus, usa-me como instrumento em tuas mãos para o louvor do teu nome, somente para a glória do teu nome. Assim, ó Deus, oro e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, o nosso texto fala de morte, mas eu gostaria de, nesta manhã, falar sobre vida. E pensando no tema para esta palavra, para esta reflexão, eu dei o seguinte tema: o cheiro da vida. O cheiro da vida. Eu inicio a palavra desta manhã dizendo que todos nós concordamos que a morte é o sinal de igualdade na equação da vida. Também reconhecemos que é uma das coisas que mais assusta os seres humanos. Aquilo que está muito além do pensamento humano, o desconhecido, aquilo sobre o qual o homem nada sabe. Somente a fé em Cristo, somente a fé cristã, somente a fé cristocêntrica anula esse pavor. É verdade que quando o ente querido parte, quando uma pessoa amada da igreja parte, nós sentimos. Todavia, não entramos em desespero, porque a fé na pessoa bendita de Jesus anulou completamente o pavor da morte. Nesses dias em que o mundo respira, literalmente respira o cheiro da morte, o mundo inteiro literalmente está respirando o cheiro da morte. Nesta manhã, eu quero, com a graça e com a misericórdia de Deus, falar sobre o cheiro da vida. E esse cheiro da vida emana do trono de Deus e do Cordeiro. O cheiro da vida emana do trono do Senhor, nosso Deus, e do Cordeiro. O Evangelho do Senhor, escrito por Lucas, neste capítulo 17, conta a história de uma tragédia que se transformou numa ressurreição. Um cheiro de morte que se transformou num cheiro de vida. Aquilo que não cheirava bem, porque a multidão, a mãe daquele jovem, estava diante do cheiro da morte. Mas aquele momento se transformou num cheiro diferente, cheiro da vida. O fato aconteceu numa pequena cidade chamada Naim, distante de Nazaré, cidade na qual Jesus viveu boa parte de sua vida. Ficava distante da cidade de Nazaré cerca de 10 quilômetros e cerca de um dia de caminhada até Cafarnaum. A Naim bíblica, a título de informação,
meus irmãos, tinha uma única entrada. E essa entrada conduzia a uma planície, através de uma descida bastante acentuada. Naquela pequena cidade, morreu o filho único de uma viúva. Olhe para o verso de número 12. Está escrito que saía o enterro do filho único de uma viúva. Meus irmãos, a Bíblia não menciona o nome da viúva, mas aquela senhora já havia chorado a perda do marido. Era uma viúva, chorava por conta, ou chorou por conta da perda do marido, e agora chorava a sua viuvez. E de repente, mais uma tragédia, mais um acontecimento que fez doer aquele coração. Agora aquela mulher chora a morte do único filho. Perdeu o marido, tornou-se uma viúva, agora perde o único filho. A Bíblia não diz qual era a idade da senhora. A gente sabe que o moço ainda era um mancebo, era um jovem. Aquela mãe agora chorava a perda do único filho. Todavia, meus amados, um fato extraordinário aconteceu. Um fato extraordinário. Um fato que marcou de forma indelével a vida daquela senhora, aquela multidão que a seguia e a multidão que acompanhava Jesus, além dos seus discípulos. Aquela marcha fúnebre, ela foi transformada. Esse fato extraordinário aconteceu. A marcha fúnebre, a marcha da desesperança, a marcha da solidão de uma mãe que fora impiedosamente atingida pela dor da perda, primeiro do marido e agora do filho. Todavia, essa marcha de dor, de sofrimento, transformou-se em algo muito especial. Transformou-se num momento glorioso de júbilo e louvor a Deus. Como diz o verso 16. Olhe para o verso 16, meu irmão, você que está em casa, cultuando a Deus juntamente comigo, ouvindo a palavra do Senhor juntamente comigo. O verso 16 diz: todos glorificavam a Deus, todos louvavam a Deus, glorificavam a Deus, exaltavam o nome de Deus. O júbilo e o louvor aconteceram pelo fato de, naquele momento, adentrava a cidade aquele que veio ao mundo para ser a vida, aquele que veio ao mundo para destruir o cheiro da morte. Adentrava a pequena cidade de Naim aquele que veio ao mundo para ser a vida, o caminho e a verdade. O verso 11 diz: dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, uma pequena cidade, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Meus amados irmãos, meus queridos irmãos, dessa história, que eu a considero extraordinária,
Vamos aprender pelo menos 3 lições pertinentes. 3 lições que vão acalentar o meu coração e também acalentar o seu coração. São lições pertinentes. E a primeira lição que eu percebo no texto sagrado é exatamente a intensa compaixão de Jesus. A profunda compaixão do Senhor Jesus. O texto diz que o Senhor Jesus compadeceu-se da enlutada viúva, como lemos no verso 13. Vendo-a o Senhor se compadeceu dela, o Senhor teve compaixão daquela mulher. O Senhor foi movido de íntima compaixão. O Senhor se compadeceu daquela viúva. Meus queridos irmãos, os olhos do Senhor, e eu gostaria de dizer essa palavra para acalentar também o seu coração, acalentar também o meu coração. Os olhos do Senhor percebem todas as nossas tristezas. Ele percebeu a tristeza na vida daquela mulher viúva. Ele percebe a minha tristeza e também percebe a sua tristeza. Seu coração, o coração do amado Mestre, sempre se compadece de nossas aflições. E eu louvo a Deus por isso. Eu exalto o nome do Senhor por essa verdade. O coração do meu Mestre sempre se compadece de nossas aflições. Ele se compadeceu. O coração do amado Mestre se compadeceu da aflição daquela mulher tão sofrida. Havia perdido o esposo e agora perde o filho. Mas outra coisa também acontece. Seus pés, os pés do Senhor, são pés velozes para nos socorrer. Louvado seja o seu nome. Pés velozes para socorrer a minha vida e socorrer a sua vida. Socorreu aquela mulher. Foram velozes para chegar exatamente naquele momento crucial. Pés velozes para nos socorrer. Sua boca pronuncia palavras de verdadeira consolação e de fiéis promessas. A sua boca transmitiu àquela mulher palavra de consolação, palavra de promessa. Nesta manhã o Senhor transmite à sua vida palavra de consolação. Transmite a você, meu querido irmão, fiéis promessas. Sua mão, a mão do Senhor nos transmite vida abundante. Transmite vida abundante à minha vida e à sua vida. Ah, meus amados, a Bíblia está cheia de textos que falam da intensa compaixão do bom Deus. Da intensa, da profunda compaixão do bom Deus, do Deus misericordioso. No Salmo 25, por exemplo, o salmista Davi diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Davi está orando, dizendo: Senhor, por favor, volta-te para mim, tem compaixão de mim, porque estou sozinho e aflito. É exatamente nesta hora que o Senhor se volta à vida daquele que clama. Moisés, no Salmo 90, escreveu: volta-te, Senhor. Até quando?
tem compaixão dos teus servos. O Deus de Moisés é o nosso Deus. O Deus de Moisés é o Deus da igreja. O Deus de Moisés foi o Deus que operou algo extraordinário na vida daquela senhora que saía da cidade de Naim, conduzindo o caixão do próprio filho. Meus amados, o Senhor deu uma amostra de como o seu coração estava cheio de compaixão para com a viúva. Como o seu coração estava cheio de íntima compaixão para com a vida daquela mulher. Seus lábios, os lábios do Senhor, seus lábios de compaixão falaram à triste mulher palavras de consolação. Seus pés, pés de compaixão, se apressaram a socorrê-la. Suas mãos, mãos de compaixão, comunicaram vida ao seu filho. É maravilhoso a gente compreender, a gente saber, a gente ter consciência de que o Senhor Jesus em momento nenhum nos abandona. Louvado seja o seu nome. É maravilhoso saber que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Meus irmãos queridos, Igreja de Jesus, Cristo em tudo ou em todo o seu ser foi e é inteiramente compaixão. Em todo o seu ser, o Senhor foi, o Senhor é, o Senhor continuará sendo inteiramente compaixão. O texto diz que o Senhor se compadeceu daquela mulher. Nós aqui verificamos a intensa compaixão do nosso amado Salvador, o Senhor Jesus. A segunda lição que eu quero deixar nesta manhã para a sua vida, para a minha vida, é que as lágrimas daquela mãe foram enxugadas pelo Senhor. As lágrimas daquela mãe foram enxugadas pelo Senhor, nosso Salvador. No verso 13, o Senhor disse: não chores. Esta é a palavra do Senhor àquela mulher naquele dia: não chores. De repente você está chorando por alguma perda, por algum motivo, por alguma tristeza, por algum desconforto. Nesta manhã o Senhor está dirigindo a você a mesma palavra: não chores. Meus irmãos, quando estava olhando para esse texto, para o verso 13, e olhando para essas palavras: não chores, essas palavras a princípio parecem descabidas, totalmente descabidas, porque diante da morte o que resta a uma pessoa são as lágrimas. Diante de uma perda de um ente querido, diante da morte, o que resta a uma pessoa são as lágrimas. Mas as palavras proferidas pelo Senhor causaram um impacto muito grande à pobre mãe desconsolada. Com certeza, quando o Senhor olhou para aquela viúva, quando olhou para aquela mulher e disse: não chores, essas palavras impactaram aquela vida, impactaram aquela mulher, impactaram aquela viúva. Eu espero que nesta manhã, essas mesmas palavras que foram proferidas pelo nosso bendito Salvador, também traga impacto à sua vida. Meu amado irmão, quando Jesus diz: não chores, não é como quando o dizemos. É diferente.
Quando o Senhor diz não chores, imediatamente Ele estanca as nossas lágrimas, tirando a causa que para nós é impossível tirar. E foi exatamente o que aconteceu. Aquelas palavras impactaram a vida daquela viúva. Quando o Senhor disse, não chores, não tenho a menor dúvida de que o choro parou imediatamente. Meus irmãos, o choro da viúva transformou-se em alegria. E se depois houve choro, foi de júbilo. Se depois ela chorou vendo o filho ressurreto, foi de alegria, foi de júbilo. Foi um choro de vitória, glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Somente o Senhor estanca as nossas lágrimas. Somente Deus, na sua bendita misericórdia, pode de fato estancar as nossas lágrimas. O Senhor continua sendo consolação para os que choram suas perdas. O Senhor continua sendo consolação para os atribulados. O Senhor continua sendo consolação para os que foram feridos pela vida. O nosso bom Deus, o nosso bom Salvador, continua sendo consolação e esperança para aqueles que imaginam que não há mais jeito. Não há solução, não há saída. Eu digo a você nesta manhã, Jesus é a solução, Jesus é a esperança, Jesus é o caminho, Jesus é aquele que estende a mão, Jesus é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Eu olho para a Bíblia e encontro diversos textos que sinalizam para esse viés da ação de Deus na história, em enxugar as lágrimas daqueles que são marcados pelas situações impiedosas da vida. Eu encontro na Bíblia esse respaldo. Por exemplo, o profeta Isaías escreveu lá no capítulo 25, verso 8: enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos. João, o apóstolo João, lá no Apocalipse, no capítulo 7, verso 17, João escreveu: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Nesta manhã eu jubilo diante do Senhor, eu glorifico o nome do Senhor, porque com certeza na eternidade o Senhor vai enxugar as minhas lágrimas, mas no tempo presente o Senhor também continua enxugando as minhas lágrimas, como enxugou as lágrimas daquela viúva. Todas as nossas lágrimas hoje são enxugadas pelo Cordeiro. E na visão do novo céu e a nova terra que João registrou no capítulo 21 do livro do Apocalipse, o Senhor, está dito lá, enxugará definitivamente as nossas lágrimas. A gente hoje chora, somos consolados, o Senhor enxuga as nossas lágrimas, meses depois, dias depois, anos depois, ou momentos depois, a gente chora de novo, o Senhor enxuga novamente as nossas lágrimas, mas chegará o tempo que o Senhor enxugará definitivamente as nossas lágrimas. No capítulo 21 do Apocalipse, verso 3 e verso 4, nós lemos: eles serão povos de Deus,
e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. A grande realidade é a seguinte: em Cristo acaba-se o choro da desesperança. Em Cristo Jesus, no Cordeiro de Deus, acaba-se o choro da desesperança. Acaba-se o cheiro da morte, pelo fato dele brotar o cheiro da vida espiritual. É de Jesus, é do amado Mestre, é do Cordeiro de Deus que brota o cheiro da vida espiritual. As lágrimas da viúva foram enxugadas pela ação bondosa daquele que tem todo o poder sobre a maldição da morte. Aquele que tem todo o poder para deter a morte. Aquele que tem todo o poder para vencer a morte. E a terceira e última lição que eu quero deixar para você nesta manhã, meu irmão querido que me ouve, que me vê. Eu quero deixar a terceira e última lição. A vida reapareceu mediante o toque restaurador de Jesus. Aquilo que antes era morte, a vida agora reaparece. Aquele que estava inerte, que estava preso a um caixão, a vida reaparece. Aquele moço volta a viver. A vida reapareceu mediante o toque restaurador de Jesus. Deixe-me dizer uma coisa a você, meu irmão. O príncipe da vida, segundo o texto, tocou no esquife e mandou que a morte devolvesse o filho daquela viúva, daquela mulher viúva. Que autoridade, que coisa maravilhosa! O Senhor mandou e a morte obedeceu, e aquele menino, aquele jovem, aquele mancebo foi devolvido à sua mãe. Louvado seja Deus, aquele que tudo pode. Ele apenas mandou, ele determinou, ele sim pode determinar. Ele disse: devolva a vida a esse menino. A morte largou a mão da vítima ao ouvir a palavra poderosa de Jesus, a palavra gloriosa de Jesus. Larga a vida desse menino, ou larga o corpo desse menino. Jovem, verso 14: jovem, eu te mando. Jovem, eu te mando. Ele parou o esquife, ele parou a comitiva da morte. Ele tocou no esquife, todo mundo parou, e ele olhou para aquele defunto, olhou para aquele jovem que estava morto, e disse com muita autoridade e poder: jovem, eu te mando, levanta-te, louvado seja Deus. Outra versão diz: mancebo, a ti te digo, levanta-te. Jovem, mancebo, a ti te digo, levanta-te. Ah, meu amado irmão, a ressurreição e a vida, em carne humana, enviou sua palavra e trouxe vida da morte. Louvado seja o nome do Senhor. A ressurreição e a vida em carne humana, no caso, a pessoa de Jesus, enviou sua palavra de autoridade, a sua palavra de poder, e trouxe vida da morte. A compaixão encarnada, com poder absoluto, estancou as lágrimas da viúva. Jovem, volta a viver novamente. Primeiro, a compaixão de Jesus estancou as lágrimas daquela mãe. E agora, o mesmo Mestre, o mesmo Senhor diz: jovem, volta a viver novamente.
Que momento, que festa. O que estivera morto é entregue à mãe ressurreto. Não era mais um corpo inerte e frio, que estava sendo levado para a sepultura. A mãe recebe de volta um corpo no qual a vida pulsa. O Senhor Jesus devolveu àquela mãe o filho ressurreto. A graça e a misericórdia do Senhor devolveram o cheiro da vida àquele que estivera morto. A graça e a misericórdia do Senhor Jesus, a graça e a misericórdia do nosso bom Deus, devolveram o cheiro da vida àquele que estivera morto. E quando eu penso na graça, eu lembro daquilo que li, o que John Piper escreveu sobre a graça. Ele disse, escrevendo sobre a graça e a misericórdia do Senhor, ele disse: graça é a bondade de Deus mostrada a pessoas que não a merecem. Misericórdia é a bondade de Deus mostrada a pessoas que estão em uma situação miserável. Meus amados irmãos, aquele jovem que estivera dentro daquele caixão frio, que tinha o cheiro da morte, não merecia nem a graça e nem a misericórdia do Senhor Jesus. Assim como todos nós não merecemos nem a graça e nem a misericórdia do Senhor. Eu não mereço a graça do Senhor, eu não mereço a misericórdia do Senhor. Mas aí eu me alegro, porque o Senhor estende a sua graça a pessoas que não merecem. O Senhor estende a sua misericórdia a pessoas que são miseráveis. A ressurreição e a vida, em carne humana, devolveu o que estivera morto à sua mãe. Observe o que diz o verso de número 15. Aquele que estava deitado, diz o texto, sentou-se o que estivera morto. Quem está morto não se senta. Quem está morto não se levanta. Quem está morto não se vira, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas agora, mediante a palavra de autoridade dada por Jesus, pronunciada pelo Senhor, a vida voltou àquele corpo. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. Morto não fala, somente vivo fala, somente vivo glorifica a Deus, somente vivo exalta o nome do Cordeiro de Deus, somente vivo fala do amor de Deus, somente vivo honra a Deus. E diz o texto, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora eu tenho uma palavra para você que me ouve e que me vê. Meu amigo, se você tem sentido o cheiro da morte nesses dias de aflição, que pegou o mundo inteiro de surpresa, eu o convido, em nome de Jesus, a olhar para o alto, olhar para o Redentor, olhar para a cruz que liberta, olhar para Jesus que é a verdade, olhar para Jesus que é o caminho, olhar para Jesus que é a vida, e de forma soberana o Senhor vai encharcar a sua vida com o cheiro da vida. Louvado seja Deus. Ele vai encharcar o seu coração com o cheiro da vida. Certamente o Senhor da vida o acompanhará até a eternidade. O Senhor da vida vai me acompanhar até a eternidade, porque a minha vida exala o cheiro da vida. A palavra diz que nós temos o cheiro de Jesus, nós somos o bom perfume de Jesus, e o perfume de Cristo é o perfume da vida. Louvado seja o seu nome para sempre. Quero encerrar chamando a sua atenção
para os resultados do milagre. Olhe para o verso 16. O texto diz que todos ficaram possuídos de temor. Todos, as duas multidões e os discípulos do Senhor Jesus, todos ficaram possuídos de temor. E o verso 16 continua: e glorificavam a Deus, exaltavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. A minha oração é que nesta manhã, neste momento, o Senhor visite a sua vida, visite a sua família, visite o seu lar, que o Senhor, nosso Deus, visite o nosso país, visite o mundo inteiro, que a graça do Senhor seja derramada de uma forma maravilhosa sobre o nosso país. Ah, meus amados, o milagre foi testemunhado por um grande número de testemunhas. Como está dito no verso 11, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. E saía da cidade outra multidão, acompanhando uma viúva que havia perdido seu filho único. Os discípulos, a multidão, a mãe e o jovem ressurreto ficaram radiantes diante do ato de Cristo, diante desse ato portentoso de Jesus. E todos os atos de Cristo, todos os atos do Salvador eram para a maior glória do Pai, e naquele momento o seu Pai foi glorificado, o nome de Deus foi honrado, o nome do Senhor Deus foi glorificado. Meus amados irmãos, somente a fé em Cristo anula o medo da sombra da morte. Somente a fé no amado Jesus, somente a fé no Salvador, somente a fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, somente Jesus, somente a fé em Cristo anula o cheiro nauseante da morte. Somente a fé em Jesus, como está escrito no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Assim, o Eterno continue consolando a minha vida, consolando a sua vida, consolando a sua família. O Eterno continue consolando todos os corações, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.